a guerra tarifária. O momento é esse. Vai me taxar? Então eu te taxo de volta. A China reagiu às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e eu já vou atrás aqui do meu tablet para poder, inclusive, mostrar para vocês um detalhe aqui no telão, que é justamente a reação da China. Medidas anunciadas pelo Ministério das Finanças chegam a cobrar taxas sobre carvão, gás e petróleo. O noticiário está tomado desse tipo de informação. Esta terça-feira está tomada disso, 15% em cima dos produtos norte-americanos, como o que eu acabei de citar, carvão, gás natural liquefeito, carros, por exemplo, de altas cilindradas, aqueles potentes e tudo mais, também serão taxados em 10%. E, atenção, os chineses também acrescentaram empresas americanas à lista de empresas não confiáveis, ou seja, é guerra econômica que está on neste momento. Alguns especialistas seguem atentos à ideia de que Trump pode prejudicar os próprios norte-americanos e que está colocando em xeque cerca de 50% da balança comercial, quando a gente expande os nossos olhares para além de China, trazendo, por exemplo, também a União Europeia. E quando a gente fala de balança comercial, é a relação entre importação e exportação. É o que entra no país e o que sai do país comercialmente. Ô, minha gente, e o Brasil, hein? Quem é o Brasil na fila do pão? Isso vai respingar na gente, vai causar efeitos. Respinga, viu? Positivamente e negativamente. No campo do agro, no campo do Mercosul, no campo dos BRICS, no campo de tudo. Tudo, claro, no campo das hipóteses. Mas hipóteses que precisam ser trabalhadas, precisam ser aventadas, e a Débora Oliveira já está com a gente aqui no estúdio, vai explicar tudo isso em instantes. Bom, além disso, temos parquinho reaberto no Congresso e no Judiciário e no no Congresso, que é no Legislativo, e no Judiciário. Já estamos cheios de notícias sobre isso. Também temos chuva em São Paulo, número de mortos, explicações sobre o que está acontecendo especificamente em alguns bairros de SP. Tem também Tribunal Superior Eleitoral e redes sociais. Tem esporte, tem CNN Dois Lados com a Basília Rodrigues, tem pop, tem de tudo neste jornal. Live CNN desta terça-feira, às 9h03, está ao vivo e vamos juntos à política. A relação entre os países tá daquele jeito, entendeu? Nem precisou tomar tanto café para se sentir acordado e agitado. Retaliação chinesa. Vai desde o setor de energia americana até o Google, até o buscador, até as redes sociais. Ô Américo Martins, chega mais aqui na nossa conversa, por favor. Quero começar lhe ouvindo sobre isso. Ninguém tinha dúvida que a parada ia ficar bastante agitada. Mas o que também, não nesse campo de dúvidas, né? Certeza que ia ficar agitada todos tínhamos. Mas no campo das dúvidas como é que os alvos, né? Os países que receberiam esses efeitos dos Estados Unidos reagiriam. E nós estamos vendo uma guerra ou uma troca de bravatas na economia. Nos conte, Américo Martins, quais são as suas impressões para essas primeiras decisões que agora partem de Pequim? Olá, bom dia Elisa, bom dia a todos que nos acompanham aqui no live. Era praticamente inevitável que o governo da China também retaliasse e aplicasse algumas tarifas contra produtos americanos. Mas os chineses foram mais maduros, talvez, do que a Casa Branca e um pouco mais moderados. Eles não aplicaram sanções sobre todos os produtos americanos, mas apenas sobre alguns produtos, provavelmente aqueles em que Pequim acredita que podem ter um impacto mais dolorido sobre a economia americana. Então eles taxaram, por exemplo, alguns produtos relacionados à energia, taxaram carros e caminhões de grande capacidade e que são muito poluidores, inclusive mostrando aí uma retaliação da China às políticas dos Estados Unidos contra os carros elétricos chineses, e teve também uma retaliação muito interessante que você mencionou, que é a questão de abrir ali investigações sobre o Google,
que inclusive é uma empresa que não opera abertamente na China. Você só consegue acessar o Google usando um VPN, porque o Google, e assim como várias redes sociais e vários sites, são censurados na China. Mas mesmo assim, os chineses vão abrir uma investigação aí contra essa, que é uma das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então os chineses dão algumas mensagens com esse tipo de retaliação. Em primeiro lugar, que eles não estão interessados numa guerra comercial. Então eles tentaram moderar a resposta ao que o Donald Trump anunciou, que era uma taxação de 10% sobre todos os produtos chineses, em cima de taxações anteriores que foram aplicadas pelo próprio governo Biden e pelo Trump no seu primeiro mandato, e que podem ter um impacto negativo sério na economia chinesa. Mas os chineses também dizem que a guerra comercial não ajuda ninguém e que eles estariam dispostos a negociar com os americanos. No meio disso tudo, Elisa, os chineses também veem algumas oportunidades. Hoje, eles já são o país líder ali no comércio com 120 outras nações no mundo, e eles diversificaram muito o comércio deles, não vendendo só para os Estados Unidos. Óbvio, vender para os Estados Unidos é muito lucrativo para os chineses, mas eles procuram oportunidades em vários lugares do mundo. E eles vão querer explorar também, Elisa, a questão do tratamento do Trump aos aliados dele, a União Europeia, que você mencionou, Canadá, México, que podem também render algumas oportunidades comerciais para os chineses. Essa disputa e esse primeiro round com a China não está resolvida ainda, existe uma saída talvez negociada, mas uma coisa é negociar com a China, outra coisa é negociar com outros países, como o Donald Trump tentou fazer, impondo essas tarifas ou anunciando que ia impor tarifas também em aliados muito próximos, Elisa. Como muitas dessas promessas vieram no meio das promessas de campanha, eu estava lendo, o Américo Martins fez uma ressalva aqui bem interessante, eu estava lendo mais cedo sobre isso, o quanto os chineses já estavam se preparando. Porque isso não é novo. O fez assim que tomou posse, assinou os decretos, só que desde a campanha já estava dizendo, atenção chineses, é muito bom termos a nossa parceria, a nossa balança comercial, vocês vendem, a gente compra, a gente vende, vocês compram, mas nós vamos lhe taxar. E já estava prometendo, então a gente também vai mergulhar nisso para compreender de que maneira a China já vinha se preparando. Américo, estou contigo ao vivo aqui, trazendo o nosso olhar internacional, e também estamos com a Débora Oliveira, para a gente poder cravar os nossos pés ainda mais nas questões econômicas. Primeiro, Donald Trump dizendo, galerinha, a partir de agora vou lhe taxar a todos. E aí saiu tudo isso no noticiário. Para o México e para o Canadá, por exemplo, o Américo também citou, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai adiar as tarifas sobre as importações. Mas para os chineses, parece que começou uma guerra